Mateus, capítulo 17, versos 20. Mateus, capítulo 17, versos 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia! Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos, amados e distintos irmãos. Olha eu aqui de novo, Pastor Luiz Posidônio, Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia, ao vivo com Jesus na minha casa, gravando a oração do meio-dia. Não ao vivo no YouTube, mas ao vivo com Jesus. Amém? Meus irmãos, antes de orarmos, nós costumamos meditar em uma reflexão da palavra de Deus. E a meditação hoje encontra-se em Mateus 17, capítulo 17, verso 20. Se você pegar o contexto que está antes do texto, você vai ver que essa situação foi uma situação complicada. É a história do lunático, o jovem possesso por demônios, possessão de demônios, da loucura. Demônios que pegavam o jovem, o papai dele fala com Jesus, quando Jesus desce do monte, o monte da transfiguração. O papai dele disse que os demônios pegavam o jovem, ora lançava no fogo e o papai tirava do fogo. Ora lançava nas águas, no mar, para se afogar, e o papai mandava alguém salvar ele. Era uma luta, era uma tribulação, era uma batalha. Os demônios atormentavam esse jovem. E quando Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, o papai levou para os 9 discípulos, entre ele o duvidoso, Tomé. E os discípulos, irmão, não puderam expulsar os demônios. E quando Jesus vem, Jesus expulsa as legiões demoníacas, liberta o jovem, entrega o jovem sã e salvo, liberto para o seu papai. Que alegria, né? E aí, meus irmãos, oh glória a Deus. E aí, meus irmãos, oh glória a Deus. O papai fica felizíssimo da vida e sai com seu filhinho liberto, transformado, sua família restaurada, a plenitude de paz no lar, na família. Que bênção. Mas os discípulos questionaram Jesus: mestre, Senhor, por que nós não podemos expulsar esses demônios? E aí vem a resposta de Jesus: por causa de vossa incredulidade, por causa da falta de fé. Em outras traduções está da fé pequena, mas uma fé tão pequena, muito menor ainda do que um grão de mostarda. Uma fé tão pequenina, que é menor do que um grão de mostarda. Que na verdade, essa fé pequenina, como está em muitas traduções, pequena, né? Na verdade é incredulidade. Porque tem a fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, porque está escrito aí, irmãos, ó. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ó para aí, os irmãos sabem que a semente do grão de mostarda é a menor das menores da semente. Mas quando ela germina, cresce, vira uma árvore e vai dar sombra para confortar, para ajudar muita gente a não morrer pelo calor intenso do sol. Mas assim, sem contar que, né, mostarda é um alimento, né? Mas assim, Jesus disse, ó, se vocês tiverem uma fé pequena, pelo menos do tamanho do nascimento de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se tiver uma fé tamanho do grão de mostarda, claro, uma fé pequena, mas uma fé
alicerçada no grande Deus, uma fé, sabe, irmão, posta, confiança total e dependência total no grande Deus, como Davi. Davi estava diante de Golias, mas a fé de Davi, apesar de ser pequeno, e ele ser pequeno, mas a fé dele não estava em um pequeno Deus. A fé de Davi estava alicerçada em um grande Deus, mesmo sendo uma fé pequenina, mas era uma fé alicerçada num grande Deus. Então o milagre e o impossível se tornou possível. Irmão, Saul não enfrentou o Golias com as forças físicas, e Abner, um general forte, musculoso, alto, poderosão, entre aspas, não enfrentou o Golias, porque ele sabia que era impossível com as forças físicas de Saul, do rei Saul, do general Abner. Ele sabia que era impossível, os outros demais generais, por mais forte e alto que fosse, eles viam que era impossível, fisicamente falando, vencer o Golias. Fé pequenina, menor ainda do que um grão de mostarda, ou seja, incredulidade e dúvida. Se era difícil para o rei Saul e para Abner, pior ainda para Davi. Mas a fé pequenina de Davi não era a fé pequenina de Saul e de Abner e dos demais do exército de Israel, não. Era uma fé pequenina também do grão de mostarda. Era uma fé pequenina, mas que estava alicerçada no grande Deus. Porque é impossível para Davi humanamente vencer Golias, como era para Saul e Abner. É impossível, mas não impossível para quem estava em Davi. O Espírito de Deus. Porque quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel, ele disse que o Espírito Santo se apossou dele. Então Davi agora não enxergava o Golias como um inimigo poderoso, como um inimigo terrível, mas enxergava Golias, sabe, irmão, como um inimigo vencível, não invencível, mas vencível. Enxergava Golias como um qualquer, porque Davi sabia que acima de Golias estava um Deus todo-poderoso, muito acima dos céus e da terra. Tanto é que Davi disse: rapaz, eu não vou contra ti com espada nem lança, nem isso eu tenho uma funda, uma pedrinha, 5 pedrinhas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de Israel que você afrontou. Você não afrontou só a mim, você afrontou o exército de Israel e afrontou o próprio dono dele, o Senhor. É no nome do Senhor que eu vou contra ti. E Davi vai, irmão, e vence o Golias para a glória de Deus. Então Jesus falou: se tiver uma fé tamanho grande mostarda, uma fé pequena, mas alicerçada no grande Deus, vocês vão mover montanhas, montes. Os montes aqui não é literais, aqui simboliza doenças, né, demônios, dificuldade e etc. Vocês vão mover e lançar no mar, dizer sai, e vão sair. E a providência de Deus vai vir, a provisão, proteção, sabe, irmão? Vai vir um milagre, a cura, amém? E nada será impossível. Olha a Bíblia está dizendo: e nada será impossível. Tudo é possível para quem tem uma fé tamanho grande mostarda, ou seja, uma fé pequena, mas uma fé alicerçada num grande Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, vamos então para a oração, a começar pelo nosso pastor João. Amém? Mais uma vez, Senhor, visita o nosso pastor João. Eu não sei se o maior milagre aos seus olhos aconteceu. A filha dele não me deu o boletim de hoje. Eu não sei se o menor milagre aconteceu, mas tem milagre para acontecer. Eu oro pelo teu milagre, Senhor. Maior, menor, tudo é milagre e é bênção aos teus olhos para ti. Deus, faça um milagre grandioso. Faça um milagre glorioso. Pai, pelo poder do sangue do nome de Jesus, que esse fim, dê um basta nesse fim, Senhor. Dê um basta nessa aflição. Dê um basta nesse sofrimento. Senhor, pelo poder do sangue do nome de Jesus, que haja milagre na vida do teu servo, pastor João Batista. Que haja milagre para o teu servo, pastor João Batista. Pelo poder do sangue do nome de Jesus, que o teu milagre, Senhor, venha acontecer. O milagre da vontade do Senhor, para a glória do Senhor. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo de Nazaré, em tuas mãos eu entrego o teu ungido para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém e glória a Deus. Obrigado, Jesus. Abençoe essa mulher de Deus.
Abençoe esse homem de Deus que está a ouvir essa oração do meio-dia. Todas as mulheres de Deus e homens de Deus, Pai, que ouve essa oração. Desde a minha mãe, que ela não perde uma, Senhor. Todas as mulheres de Deus, da Igreja Vida Eterna, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os homens de Deus de outros estados, país, cidade, outras igrejas, Pai, que essas mulheres de Deus agora, que estão ouvindo essa oração do meio-dia, que esses homens de Deus agora, que estão ouvindo a oração do meio-dia, eu também estou ouvindo, que a glória do Senhor, que o poder do Senhor, que o milagre do Senhor venha se apoderar de nós, de mim, dessa mulher, desse homem e da minha família, espalhada, e da família dessa mulher, desse homem, da minha família, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, zona rural, zona urbana. Sim, Senhor, que essa mulher de Deus, que esse homem de Deus receba cura, receba milagre de Deus, provisão de Deus, proteção de Deus, com a sua família espalhada pelo Brasil e pelo mundo, zona rural, zona urbana, essa mulher de Deus, esse homem de Deus, eu também, que nós recebamos agora o milagre de Deus, a salvação para a nossa família, a proteção, a provisão, o perdão, a libertação, pelo poder do sangue e do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que haja milagre agora, que haja vitória agora, pelo poder do sangue, do nome de Jesus, para a glória de Deus. Só quem crê no milagre, diga amém. Milagre jurídico, eita glória, Senhor, causa jurídica, que essa mulher precisa, esse homem receba o milagre, em nome de Jesus, a família dela, a família dele, as viagens que elas vão fazer, eu estou me planejando para fazer uma viagem com minha irmã Francisca, que é a minha viagem com Francisca, ida e vinda dessa mulher de Deus, esse homem de Deus, a família dessa mulher, a família desse homem, todas as viagens programadas, ó Senhor, seja abençoado antecipadamente na ida e na vinda, que os anjos do Senhor já estejam arquitetando projetos e planos de proteção para essa mulher de Deus e a família dela, esse homem de Deus, a família dele, para mim, minha família, Pai, que seja abençoada, porque são viagens que são alicerçadas em orações constantes, não só uma, mas várias, por isso que os livramentos também acontecem antecipadamente, a provisão de Deus, os livramentos de Deus, por isso que há uma brindagem, porque quando Deus olha na sua agenda celestial, Deus vai ver, ó, a minha filha, como Carol, vai viajar a Judete, vir para a Bahia, a Carol vai para São Paulo, né? Eu para o Ceará com Francisca, ó, o meu filho e a minha filha, aleluia, orou várias vezes por essa viagem antes. Vai lá, exército de anjo, protege a entrada do ônibus, protege o banheiro do ônibus, protege os pneus do ônibus, o motorista, protege agora, ó, protege a via, livra de assalto, qualquer outro ônibus pode ter assalto, pode ter acidente, pode ter, que não crê em mim, que não confia em mim, que não coloca em minhas mãos, mas a tua serva, Carol, Sueli, Luiz, Francisca, as demais servos, ó, estão viajando, mas antes de viajar, muito antes, ó, aleluia, eles oraram várias vezes. Eles oraram pela ida e a vinda de paz. Vai lá, anjos. Chegou o dia. Estão entrando no ônibus. Vai lá, anjos. Dá livramento à minha filha. Dá livramento ao meu filho. É assim que funciona o reino espiritual. O mundo espiritual. Nossas orações são escritas pelos anjos. Sobe aos céus como um perfume suave, aromas agradáveis a Deus. Por isso, Senhor, eu abençoe os meus projetos e sonhos, viagens, planos, Senhor. Eu abençoe agora, Senhor, minha necessidade. Eu lanço em tuas mãos minha necessidade dessa mulher, desse homem, e os meus projetos, os projetos dessa mulher de Deus, desse homem de Deus. Eu entrego agora tudo em tuas mãos, Senhor. Viagem, tudo, causa jurídica, tudo está em tuas mãos. Pelo poder do sangue, do nome de Jesus, está em tuas mãos. Já te agradeço pelo milagre, pela vitória, no nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Sim, Senhor. Oro também pelo projeto missionário Mão Amiga. Aleluia. A igreja de Salvador aqui, Vida Eterna, a igreja do Sertão. Término, falta terminar, falta muita coisa ainda. Que o Senhor abençoe, Senhor. Quem já ajudou o projeto missionário, mulheres e homens, 100 vezes mais. Levanta um batalhão de milhões e milhões para ajudar, Senhor, esse projeto. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Vendo aí na descrição abaixo as contas, os Pix. E ajudando com amor e carinho, Senhor. Pai, abençoe, Senhor, meus vizinhos. Os vizinhos dessa mulher de Deus, desse homem de Deus, que mora ao redor e derredor de nós. Que seja liberto pelo poder do sangue, do nome de Jesus. Quem crê na vitória, diga amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, assim seja. Esteja com todo o povo de Deus hoje para todo sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece, maior aquele que está em nós do que tudo que está no mundo. Pai do Senhor, meus amados, queridos, distintos irmãos, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Amém, meus irmãos?
Se inscreve, deixa seu pedido de oração na descrição abaixo do vídeo, compartilha essa oração com todos os seus contatos em todas as suas redes sociais. Eita glória, compartilha essa oração, essa palavra maravilhosa. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, povo de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluias.